Mas Deus não permite tudo. Herodes prendeu a Tiago, matou a Tiago, Deus permitiu. Aí Herodes prendeu a Pedro, está tentando matar também a Pedro. O caminho é o mesmo opressor, é o mesmo a prisão, é a mesma sentença, é a mesma. Mas a decisão de Deus agora é diferente. Eu não sei se você entendeu. É porque parece que tem coisas que se repetem, né? Percebeu? Parece que é um ciclo repetitivo. Salomão, no auge da sua sabedoria, escreveu e disse assim: o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta das coisas que já se passaram. O que Salomão está dizendo é: não existe novidade debaixo do céu. O que eu estou fazendo, alguém já fez. E o que alguém vai fazer, eu já fiz. Ou seja, a vida se repete. Ele usa até o exemplo da natureza e diz: eu olhei o mar e percebi que o movimento dele é o mesmo desde o início do mundo. Ele vai e volta, seca e enche, vai e volta, seca e enche. Tem uma tempestade, acalma a tempestade. O mar não faz nada diferente disso. É Salomão dizendo: é um ciclo repetitivo. Ele repete o que já aconteceu, repete o que já aconteceu. Aí Herodes está no capítulo de número 12, achando que está iniciando um ciclo de repetição. Eu já fiz com o irmão fulano, eu já fiz com o irmão ciclano, eu já fiz até com Tiago, que era um proeminente da igreja. Então vai acontecer com Pedro também. O opressor é o mesmo, o lugar é o mesmo, a cadeia é a mesma, a sentença é a mesma, mas agora a decisão de Deus é completamente diferente. Agora vai ser diferente. Eu estou sentindo uma graça de Deus, porque Deus está falando para mim que está quebrando ciclos de repetição na vida de alguém esta tarde. Você acredita nisso? Que o Senhor está quebrando ciclos de repetição. Porque alguém até disse assim: como a avó dela foi assim, como a mãe dela foi assim, como a tia dela foi assim, como ela vai ser diferente, porque ela tem dono, ela tem Deus, e Deus está decidindo que de hoje para frente é diferente. Tem alguém para receber essa palavra de mão erguida? Com esta mão que você levantou, coloca no ombro desse crente que está do teu lado e avisa ele: com você é diferente. Fala para ela: como a tua casa é diferente, com os teus filhos serão diferentes, no teu casamento vai ser diferente, nos teus negócios serão diferentes. Deus está quebrando o ciclo de repetição. A minha vida também estava inserida em um desses ciclos de repetição. Na minha família predominou o sexo feminino, tanto da minha mãe como do meu pai. Os meus avós geraram mais filhas do que filhos. A minha avó materna mesmo, meu Deus do céu, vovó não queria família, vovó queria uma tribo, um time de futebol, alguma coisa assim, irmão, porque não justifica. 23 filhos? Não, é muita gente. E aí predominava as mulheres, eram mais mulheres, tipo 17 mulheres, 15 mulheres, 5, 7 homens. E nas mulheres da minha casa materna havia um ciclo de repetição, como que uma maldição, sabe? Eram criadas na igreja certinho, mas em certa idade da vida tomavam as suas decisões e aí engravidava antes do tempo, engravidava fora de casamento, e isso se repetiu por tantos anos e por tantas gerações. E foi assim com a minha avó, e foi assim com a minha mãe, e foi assim com a minha irmã primogênita, porque a minha mãe engravidou com 17 anos de idade, foi 16.
E aí, engravidou da minha irmã, que quando completou os seus 16, adivinha? Engravidou também, e fora de casamento também. Entende? É um ciclo repetitivo, parece uma coisa destinada às mulheres da casa. Aí eu imagino o diabo olhando e dizendo assim: a mãe dela foi assim, gerou com 17. Aí a irmã dela também foi, gerou com 17. Aí chegou a minha vez, aí eu completei 16. Aí ano que vem com ela vai acontecer também. Aí eu completei 17, eu completei 18, eu completei 19, eu completei 20. Aí é Deus dizendo assim: o ciclo de repetição de desonra acabou aqui, dela para frente é diferente. Você entendeu a palavra? Eu não sei o que aconteceu da tua casa para trás, mas o Senhor me trouxe aqui para dizer: da tua casa para frente é diferente. Com a tua filha vai ser diferente, com o teu filho vai ser diferente. Levanta a mão para receber, porque se não tem doutor dentro da tua casa, é da tua família que vai sair o primeiro. Se não tem empresário naquele lugar, é da tua família que vai sair o primeiro. Se não tem pastor dentro da tua casa, é o teu menino que vai ser o primeiro. Se não tem missionária, a tua menina vai ser a primeira. Com você vai ser diferente. Com a mão erguida, profetize isso. Diga: agora é diferente. Bata no peito e declare: comigo é diferente. Herodes prendeu a Pedro e disse: vou matar. Mas agora é diferente. Herodes aprisionou a Pedro e disse: vou matar. Diga isso: agora é diferente. Está na mesma prisão, vou matar. Agora é diferente. Agora é diferente. Aí o texto vai dizer que ele o prendeu, o encerrou na prisão, o entregou a 4 quaternos de soldados e disse: amanhã eu apresento Pedro ao povo e mato também, acabo também, destruo também. Quem sabe Herodes está pensando, dizendo: Tiago eu matei cortando o pescoço dele com a espada. Será que eu corto de Pedro com espada também? Ou eu parto Pedro no meio? Ou eu mando enforcar? Não sei como é que eu vou matar Pedro. Tiago já foi. E quem sabe na sua maldade eu queria uma morte diferente, assim, uma morte espetacular para Pedro. Herodes está pensando tudo isso, dizendo: amanhã, quando o dia virar, aí eu vou ver como é que eu vou matar ele. Mas que ele morre, ele morre. Aí o texto vai dizer assim: naquela mesma noite, no versículo de número 6, naquela mesma noite, repita isso comigo: na mesma noite. Na mesma noite. Olha isso, irmão, pelo amor de Deus, não perde nada do que Deus vai liberar para você agora. Porque em uma única noite, Deus agiu, e em uma única noite 4 coisas aconteceram. Eu disse a vocês que quantas coisas aconteceram? 4 coisas estão acontecendo em uma mesma noite. Na mesma noite, Herodes está na sua câmara de dormir, e ele está tão ansioso, dominado pelo mal, que ele não dorme de tanta ansiedade, planejando como vai matar a Pedro. Na mesma noite que Herodes tem tudo para dormir, cama confortável, quarto confortável, lençol confortável, ambiente confortável, Herodes não dorme porque está planejando: amanhã eu apresento, amanhã eu acabo, amanhã eu mato. Na mesma noite que Herodes está em cima, planejando, tem tudo para dormir, não dorme. Naquela mesma noite, o texto vai lá na prisão e diz que Pedro, que está jurado de morte, ameaçado para morrer, preso em uma prisão, 4 quaternos de soldados cercando o homem, Pedro está no chão, no frio, mas está dormindo um sono pesado. Parece coisa de crente, né? Preso
dizendo: meu Deus, só tenho algumas horas antes que o dia vire, que esse terrível me mate. No lugar de Pedro está desesperado, angustiado. O texto vai dizer que Pedro estava. E não foi sonozinho leve não, viu? Foi um sono pesado. Mas tão pesado que o anjo desceu, iluminou tudo e Pedro não acordou. Hoje teve que tocar, dizer assim: meu filho. Então em uma mesma noite, olha, em uma mesma noite, Herodes está planejando, Pedro está dormindo. Aí em uma das ruas próximas ali, o texto vai dizer: a igreja estava orando. E a quarta coisa, o céu estava se movimentando. Herodes planejando, Pedro dormindo, a igreja orando e o Senhor procurando um anjo para responder a oração da igreja. Não, eu vou de novo. Herodes está planejando, Pedro está dormindo, a igreja está orando e o Senhor já está liberando ordem para o anjo descer para a terra. A igreja orando e Deus liberando ordem para o anjo vir para a terra. A igreja orou. E é verdade que o anjo que foi tirar Pedro da prisão, mas foi a oração que foi buscar o anjo. Foi a oração que foi buscar o anjo. A igreja nos ensina algo de valor. Eu não posso entrar na prisão. Eu não posso ir falar com Herodes. Eu não posso advogar a causa de Pedro. Eu não posso fazer protesto. Eu não sou porteiro, eu não tenho chave para abrir, mas eu posso fazer uma coisa: eu posso orar. E enquanto eu oro, a minha oração vai na prisão, vai onde Herodes está. A minha oração vai fazer o que eu não posso fazer. Não existe um objeto que a gente possa usar para definir o que é a oração. A oração não tem forma, não tem um padrão. Para alguns, a oração é uma chave que abre. Para outros, a oração é um remédio que cura. Para outros, oração é advogado que advoga. Para outros, oração é um juiz que julga a causa. A oração faz o que eu e você não pode fazer. Você está orando? Você está orando? Você está orando? Se você estiver orando, então se prepare. Haverá mover de Deus naquele lugar. Eu me encontrei com uma irmãzinha. Essas irmãzinhas senhorinha, os cabelinhos brancos, o coque bem arrumadinho, aquele cheirinho de alfazema, né? E ela veio falar comigo, animada, viva, e ela disse: irmã, eu tenho um testemunho para contar. Isso foi fora do estado. E eu disse: me conte. Ela disse: a senhora acredita que eu, na minha velhice, eu contraí um câncer terrível? E quando eu descobri, ele já tinha tomado conta do meu intestino todo, era uma coisa ruim. E quando eu fui no hospital, um médico, ele foi tão grosseiro comigo que ele disse: eu nem vou lhe internar, porque a senhora não vive mais do que 20 dias, porque o seu problema está muito avançado e não tem um tratamento que possa dar uma esperança de que a senhora vai se curar disso. Ela disse: quando ele falou aquilo, eu fiquei tão abalada, tão triste, cabisbaixa. Mas naquele consultório onde o doutor me deu o meu diagnóstico, e eu ouvindo aquilo, pensando que ia morrer, o Espírito Santo falou comigo e disse assim: mas eu ainda tenho uma promessa para cumprir na sua vida. E agora? Ela disse que quando o Espírito Santo falou com ela, dizendo que ainda tem uma promessa
promessa para cumprir. Uma ousadia tomou conta dela. E ela se levantou e disse assim: doutor, eu não sei ler, não sei escrever, nem entendo o que o senhor colocou aí nesse papel, mas eu queria lhe dizer que em 20 dias eu não morro não, porque o Deus a quem eu sirvo disse que ainda tem promessa na minha vida. O médico disse a ela: se ele tem promessa, eu não sei. O que eu sei é que eu me formei. Eu sou doutor, sou um dos melhores da área. E eu digo para a senhora não vive mais do que 20 dias. Ele disse assim: o senhor pode ser até doutor, mas o meu Jesus é o seu doutor, porque ele é doutor dos doutores. Pois se daqui a 20 dias a senhora vier aqui e não tiver nada, eu rasgo o meu laudo de doutor. Aquela mulher saiu daquele consultório e adivinha para onde ela foi? Se agarrou com o banco daquela igreja e em oração ela disse: Senhor, se eu morrer, para mim é lucro, porque eu sei para onde eu vou. Mas não deixa o teu nome ficar envergonhado na sala daquele doutor, Senhor. Não deixa, mostra para ele que tu é médico dos médicos, doutor dos doutores, que a vida está na tua mão. Passou uma semana, passou 2. Ela falou para mim que voltou no consultório. E quando ela voltou, quem estava lá? Que quando olhou para ela, aleluia! Eita Deus, glória! O que houve com a senhora? Eu falei para o senhor, doutor. Eu falei para o senhor que eu tinha uma promessa e que o meu Jesus, ele é o seu doutor. Ele disse: não aceito, é mentira. A senhora vai fazer todos os exames de novo, porque eu sei o que eu vi, eu sei o que eu li. Ela disse: eu faço, doutor. Fez tudo de novo. E ela disse que quando ele viu os exames novos, não tinha resquício de nada, mas que o organismo dela estava como o organismo de uma criança, novo, renovado e saudável. Ele não rasgou o atestado não, mas o nome do Senhor foi glorificado, porque o que você não pode fazer, a tua oração fará. A igreja estava orando por Pedro, e naquela mesma noite o texto vai dizer que é um anjo enviado da parte de Deus desceu na prisão, clareou a tudo. Pedro estava dormindo, o anjo tocou do seu lado e disse: Pedro, levanta-te depressa. Aí o texto vai dizer que quando Pedro levantou, as cadeias caíram de suas mãos. Glória a Deus. Pedro ficou agoniado. Glória a Deus. Bora, seu anjo, corre, vamos logo. Antes que esses homens acordem, antes que tu... Corre. Calma, Pedro. Calma. Depressa foi só para você levantar, porque o sono estava pesado. Mas a gente não vai sair daqui correndo não, porque isso não é fuga, isso é libertação. Aqui não é rebelião de presídio não, Pedro, é libertação. Tem uma igreja orando 2 ruas depois daqui, e o Senhor me enviou para tirar você daqui. Não vai sair correndo não. Cinge-te. Isso é, ajeita a roupa. Não
Não vai sair desarrumado, não. Eu tenho que fazer direitinho, porque a mão do Deus que mandou eu tirar você daqui, Ele é muito detalhista. Ele não gosta de bagunça, não. Cinja-te. Pedro cingiu, vamos embora, seu anjo, corre. E tu vai descalço pra onde, Pedro? Uma hora dessa. Calce a sandália. Pedro calçou, mas o anjo é detalhe assim: calce e ataque. Não vai sair com a sandália desatacada, não. Ataque. Quando Pedro disse pronto, cingi a roupa, calcei a percada, vamos embora. E vai deixar essa capa aí pra quem? Pedro pega a capa nas costas. Aí o texto vai dizer que depois que Pedro se arrumou todinho, eles começaram a sair da prisão. Mas é interessante o que acontece aqui, porque Herodes colocou 4 quaternos de soldados. Era assim, ó: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 fileiras de 4 soldados, um atrás do outro, Pedro no meio e 2 guardas na porta. Você entende a quantidade de homem que está ali para guardar um homem só? Aí o texto vai dizer assim, ó: o anjo desceu na prisão, clareou a tudo, a corrente caiu, deu tempo de Pedro se arrumar e eles saíram e ninguém viu nada. Porque algumas coisas Deus faz para todo mundo ver, mas tem coisas que Deus faz e ninguém pode ver. É um particular. Fala para tua irmã, fala para ela, diz assim: Deus vai fazer coisa e todo mundo vai ver, todo mundo vai saber. Diz a ela, de perto, de longe, quem gosta, quem não gosta, quem quer, quem não quer. Deus vai fazer coisa que todo mundo vai ver e vai saber. Como Ele fez com os cativeiros que subiu no Salmo 126, cantando e dizendo: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, a gente ficou como quem sonha. Eles estão caminhando e estão dizendo assim: e entre as nações, olha isso, tomou uma proporção mundial. É como se eles dissessem assim: todo mundo estava sabendo. Brasil, Bélgica, Espanha, Estados Unidos, Suíça, Portugal, todo mundo, as nações olhavam e diziam: grandes coisas fez o Senhor por esses. O que o texto está dizendo é: aquilo que Deus fez tomou uma proporção tão grande que ficou conhecido no bairro, na cidade, no estado, no país, no mundo inteiro. Fala para ela: Deus vai fazer coisa que todo mundo vai saber. Mas diz a ela: mas Deus vai fazer coisa que ninguém vai saber, só você. Porque tem coisa que alguém não pode saber, mas Deus faz em segredo, mas não deixa de fazer. O anjo desceu, iluminou a cadeia todinha, a corrente caiu. Pedro se arrumou, vestiu roupa, calçou percata, botou a capa. A porta se abriu, tecnologia de ponta, sensor, irmão. Nem energia tinha na época. Mas olha a porta subindo automático. Saíram da prisão. E aquilo foi tão tremendo que o texto vai dizer que Pedro ficou pensando, disse assim: será que isso está acontecendo ou isso é uma visão? Isso é verdade ou é revelação? É verdade ou é não, irmão? Se tu não pega isso, tu é muito ruim, tu não pega mais nada. Tem uma mão erguida para receber isso? Porque o que Deus vai fazer vai ser tão grande que tu vai ficar como quem sonha. Tu vai ficar na dúvida se é verdade, se é visão. Mas ainda bem que você veio para esse culto, porque o Senhor te trouxe aqui para renovar a promessa dele na tua vida e te dizer: sonha,
projeta, porque o que ele vai fazer é grande, é grande, é grande. Vai ficar feito menina, porque o que ele vai fazer é grande. Quando o anjo se ausentou dele, ele disse verdadeiramente: agora eu sei, não é mais visão, não é mais revelação, é poder de Deus revelado na terra. E ele soube que o poder e a mão de Deus o arrancou de dentro da prisão. Aí o texto vai dizer que o anjo foi tomado dele em uma daquelas ruas, e ele foi caminhando, 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 e chegou na casa da irmã Maria. Agora eu te pergunto, e eu já estou fechando, já estou concluindo, eu te pergunto: não tinha um WhatsApp, não tinha Instagram, ninguém colocou hashtag orando por Pedro, live do clamor pela vida de Pedro, grupo secreto de oração pelo Pedro, relógio da oração pelo Pedro, 1 hora, 12 horas, 8 horas, 1 hora, não tinha nada disso. Mas o texto vai dizer que Pedro foi parar exatamente na casa onde estavam orando por ele. Porque a resposta da oração vai ser enviada para o lugar certo. Você acredita nisso? Deus sabe o teu CEP, o teu endereço, o teu ponto de referência. Deus sabe a tua localização e está dizendo: a resposta da oração vai bater lá, vai bater lá. Quando Pedro chegou na casa da irmã Maria, onde a igreja estava secretamente reunida orando por ele, isso já era madrugada. Pedro chegou, e olha o que o texto vai dizer: que chegando, Pedro bateu a porta. Eu acho que lá eles recebiam igual a gente recebe aqui. Quando a gente está dentro e alguém, aí de dentro a gente faz como? Quem é? Aí o texto vai dizer que foi uma menina por nome de Rod, que quando ouviu alguém bater na porta, de dentro Rod falou assim: quem é? Aí de fora Pedro respondeu e disse: é Pedro. E a igreja dentro dizendo: Senhor, vai lá, Senhor, solta Pedro, liberta Pedro, livra Pedro. A igreja orando, e Deus já tinha trabalhado, e a resposta já estava batendo na porta. Você acredita que enquanto você está aqui, o céu já está se movimentando e vai ter resposta lá? É Pedro. Rod ficou tão animada que nem a porta abriu, mas deixou o homem lá fora e foi para onde os irmãos estavam orando. Disse assim: Pedro está na porta. Aí os irmãos disseram: tu tá doida, menina, isso é sono. Que Pedro está na porta? Tá, rapaz, tá, eu fui lá. Não é ele não, minha filha, eu sei que você também quer isso, como a gente quer. Mas você deve ter visto o anjo de Pedro, mas não é ele não. E a menina dizia: é ele sim, eu ouvi a voz dele, rapaz. É ele, está na porta. Às vezes Deus já liberou o milagre, já liberou a resposta, e a gente não tem coragem de abrir a porta. Abre a porta, porque a resposta
Olha a hora, é meia-noite, tá tarde. Mas como é que se contém uma igreja alegre pela resposta e pela vitória que o seu Senhor lhe deu? Ah, mas se eu fosse você, eu já começava a comemorar de agora. Eu já começava a adorar agora. Eu já começava a festejar agora. Porque o Senhor está dizendo: a resposta já está na porta. O milagre já está na porta. A providência já está. Só quem acredita nisso. Só quem acredita. Só quem eu vou te dar 5 segundos para você adorar. É 5 segundos para você adorar. Tem resposta de Deus. Tem resposta de Deus. Providência. O texto vai dizer, calma agora, que quando o dia virou, porque o dia tinha que amanhecer, né, irmão? Não ia ter que amanhecer. Só que às vezes Deus trabalha de dia, às vezes de noite, e quase sempre de madrugada. Que é da virada do dia para a noite. Ah, você não tem noção do que pode acontecer. A virada do dia para a noite, Deus é perito em mudar a história. A Bíblia diz que José dormiu como um escravo, sem esperança. Mas no outro dia, quando ele foi dormir, ele já era governador e segundo homem do Egito. A Bíblia diz que em uma madrugada, Jó doente, pobre, enlutado, orava pelos seus amigos. Enquanto ele orava, o dia foi virando, e aquele que na noite anterior, doente, enlutado e liso, foi dormir curado e com o dobro de tudo que antes possuía. Na virada do dia para a noite, Deus pode fazer muita coisa. O dia virou. E quem foi que não dormiu ansioso? Herodes. Deus gosta de trabalhar de madrugada. E quando é sentença contra o povo dele, ele dá sono a quem era para perder o sono e tira o sono de quem tinha tudo para dormir. Você acredita que Deus está te favorecendo? Herodes planejou durante a madrugada, mas Amã também planejou durante a madrugada. Você lembra? Que Amã preparou uma forca. Não, o bicho era miserável mesmo, terrível. Mediu direitinho a altura de Mardoqueu, o formato da cabeça, porque os nossos perseguidores nos admiram demais. Mas que só falta desenhar você. Quer saber alguma coisa sobre você? Pergunte a quem te detesta, ele vai saber dizer tudo. Se você engordou, se você emagreceu, se o cabelo tá... Não, eles desenham a gente. A mãe nunca chegou perto de Mardoqueu, mas tinha as medidas dele, tudo certinho. Ele disse, essa forca aqui é certinha para ele. Assinou o edito, planejou tudo e disse, amanhã, quando o rei começar a atender o povo, eu vou ser o primeiro. Já está tudo pronto, é só lhe carimbar, selar e está tudo resolvido. O que Amã não sabia é que naquele dia Deus estava querendo trabalhar de madrugada. O rei foi dormir, quem disse que dorme? Cama confortável, quem disse que dorme?
Um leitinho morninho, mas quem disse que dorme? Alguém para abanar, mas quem disse que ele dorme? Aí do nada o rei disse assim: rapaz, quando eu era menino, estou conjecturando, minha mãe contava história para eu dormir. Não é que esse negócio de ouvir história dá um sono. Aí disse assim: tragam-me os livros das crônicas dos reis e contem-me alguma das histórias. Aí o texto vai dizer que o leitor abriu o livro das crônicas, aí diz assim: e caiu certinha na história de Mardoqueu. É interessante porque quando Mardoqueu livrou o rei do atentado dos guardas da porta, já tinham se passado 5 anos. É 5 anos de história por cima da história dele. Mas história escrita nunca é apagada e nem esquecida. Quando abriu, o rei está deitado na cama e alguém vai ler a história e vai dizer assim: no ano tal do reinado de Assuero Grande da Pérsia, um homem por nome de Mardoqueu, que trabalhava e dava sua assistência ao rei na porta, ouviu falar acerca de um atentado. 2 homens que eram guardas oficiais que guardavam a porta do quarto do rei fizeram um atentado para tirar a vida do grande, do majestoso, do rei Assuero. Mardoqueu, por sua vez, desconfiou do que estava acontecendo e denunciou aqueles homens. O rei fez um inquérito e descobriu que aquilo que Mardoqueu tinha denunciado era verdade e mandou que matasse aos 2 homens que tentaram contra a sua vida. E este dia majestoso se encerrou, pois através da atitude do Mardoqueu a vida do rei permaneceu intacta. Acabou essa história, rei. Eu posso ler outra? Ô meu filho, aí nessa história que você leu, e fizeram o que por esse tal de Mardoqueu? Meu rei, nada, não, mas olhe direito, não, ele fez tudo isso pelo rei, e o rei fez o que por ele? Meu rei, meu Deus, aqui não tem nada, mas se nadinha, uma promoção, um cargo privilegiado, um saco de ouro, livre de imposto por outro, nadinha, nem um cafezinho quente, rei. Aqui está dizendo que o senhor não fez nada por ele, o rei que já não estava conseguindo dormir, agora que não dormiu mesmo. E disse: como pode? Nisso, como pode, não fez nada, vamos fazer o que fizeram. O dia virou, e quem é que está chegando para ser atendido primeiro? Amã, com um edito de morte na mão, para matar quem? Mardoqueu. Quando o rei viu Amã de primeira, o rei disse assim: Amã, tu que é muito bom, prestativo, eficiente, me ajuda a pensar, o que é que eu tenho que fazer com um homem que agradou o meu coração? Aí Amã, arrogante, disse assim: quem agrada mais o coração do rei do que eu, do que mim? Irmã, Deus sabe trabalhar. Algumas coisas Deus vai fazer para todo mundo saber, mas outras coisas Ele vai fazer em segredo. Olha para mim. Tu acha que se o rei dissesse assim: Amã, rapaz, eu quero honrar um tal de Mardoqueu, tu acha que a mãe ia dizer o quê? Mardoqueu não liga para isso não, rei, não honre não, precisa não, é simples, é básico. Mas Deus deixou a mãe preparar para Mardoqueu como se fosse para ele. Rei, se é alguém que agradou o teu coração, o Senhor tem que pegar o seu cavalo, não é um das centenas de cavalos que o Senhor tem, não. É o que o Senhor usa e colocar ele para andar. Rapaz, eu estou gostando da ideia, diga mais. Pega a tua roupa, rei, não é qualquer roupa não, é a que tu usa, e coloca nele também para honrar. Rapaz, o negócio está ficando interessante, diga mais. Pegue o seu anel da autoridade e coloca na mão deste homem também, já que o Senhor quer honrar. Amã, tu é um gênio, que ideia boa, não é não, rei? O Senhor gostou? Não é que eu gostei. Quem é este homem? Ô, irmão, tu sabe onde mora um tal de Mardoqueu?
Mas é o que fica ali na porta sempre. Eu sei quem é, porque pronto, vá lá na porta dele e faça tudo isso que você disse que ele. Porque na madrugada Deus sabe trabalhar. O dia vai virar e o teu perseguidor vai te procurar, mas não vai te achar. Vai te caçar, mas tu crê que Deus vai te invisibilizar do olhar maldoso de alguém, da maldade de alguém? Deus vai te cobrir, te esconder debaixo das asas dele, no esconderijo do Altíssimo, onde o mal não toca, onde o mal não entra. Deus vai te guardar. Quando o dia virou, Herodes foi procurar Pedro, mas Pedro já tinha escapado e ninguém sabia dizer o que foi que aconteceu, como a corrente soltou, como a porta abriu, porque não tinha sinais de arrombamento nem de vandalismo, não tinha nada quebrado, estava tudo no lugar e Pedro já estava livre. A tua oração alcança quem você não pode alcançar. Você recebe essa palavra? Fala com esse crente que está do teu lado, diz a ele: ora, que a tua oração é uma arma infalível. Fala para o que está atrás: a tua oração é uma arma infalível. A tua oração é uma arma infalível. Deus abençoe a igreja.